Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, se você já conhece meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. E se você tá chegando novo, seja muito bem-vindo e fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo, pra gente conversar mesmo, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. A gente tem que andar sempre em alerta, observando bastante as coisas e as pessoas, tomando bastante cuidado, e a gente tem que tomar conta da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é um caso que aconteceu na cidade de Paris no ano de 2004 e é o caso do Cyril Koskina. No mês de julho de 2004, verãozão, Paris, a polícia recebeu a ligação de um vigia de um canal da cidade de Paris. Paris é cheia de riozinhos, canais que passam ali na cidade inteira. Então um desses caras que cuida ali, ele ligou para a polícia dizendo: olha, acabei de encontrar aqui dentro do canal uma mulher, mas a cena tá meia bizarra, vem aqui rápido. A polícia foi até esse canal e realmente eles tiraram da água uma mulher nua, jovem. Ela tava toda machucada, parecia que tinha sofrido algum tipo de agressão, que tinha marca, parecia de chicote. Ela estava com as mãos para trás, numa posição fetal, e estava amarrada inteira com fita adesiva para ficar presa nessa posição. A polícia, sem entender nada, tentou olhar na água para ver se tinha alguma bolsa, pertences, e não tinha nada. Eles não sabiam quem era essa mulher. No dia seguinte, o vigia ligou de novo para a polícia dizendo: olha gente, acabei de encontrar aqui um segundo corpo de mulher e quase nas mesmas condições. A polícia foi até o local novamente no dia seguinte e eles constataram a mesma coisa. Uma outra mulher, mas que estava em posição fetal, toda machucada, só que dessa vez ela não estava amarrada com fita adesiva não, ela estava amarrada com tiras de tecido. Nessa hora a polícia já começou a pensar em algum serial killer que estivesse atacando ali naquela região, porque as duas foram encontradas nas mesmas condições. Os exames pós-morte das duas deixou claro que a causa da morte tinha sido afogamento, ou seja, a pessoa que fez isso jogou as duas mulheres na água e as mulheres estavam vivas. Talvez a pessoa tinha feito isso para que realmente as mulheres se afogassem dessa maneira e morressem. Mas quem que poderia fazer uma crueldade dessas? Nesse dia aí, a polícia não tinha nenhuma pista e não tinha nenhuma informação das duas moças, não tinha documento, não tinha DNA, não tinha nada, nada batia. Tiraram ali o exame de DNA das meninas, mas elas não estavam ali no banco de dados francês de DNA. A polícia então resolveu esperar enquanto eles tentavam construir uma história para essas duas. Nesse mesmo dia que o corpo da segunda mulher foi encontrada, uma mãe foi até a delegacia dizendo: olha, minha filha saiu à tarde, agora já é à noite, ela não voltou, ela disse que ela estava indo para casa do namorado. Normalmente ela volta, o nome dela é Angelique Depost, ela tem 22 anos e ela não costuma fazer isso. Daí a polícia pediu uma foto para essa mãe: pode dar uma foto pra gente olhar? Quando os policiais olharam essa foto, eles viram que parecia muito com o segundo corpo encontrado. Então a polícia já pediu uma escova de dente, pertences da Angelique, porque eles iam fazer um exame de DNA para saber se batia. E eles levaram essa mãe para estar fazendo um reconhecimento. E na hora que ela viu, ela disse: sim, é a minha filha, mas a polícia mesmo assim fez os exames de DNA e bingo, ficou comprovado que infelizmente a Angelique, ela tinha perdido a vida dessa forma cruel. A polícia começou a conversar com a mãe, com o pai, os familiares, os amigos, para saber se ela tinha algum inimigo, a Angelique, porque alguém queria que ela morresse dessa maneira. A mãe falou que ela tinha ido ver o namorado, o Sylvain, óbvio, ele foi pro interrogatório também e ele falou que ele não sabia de nada, que ele tinha visto ela no dia, algumas horas antes, mas depois ele foi pra casa dele e ele tinha um álibi concreto, não poderia ter sido ele mesmo. A polícia ficou sabendo que a Angelique, ela tinha um ex-namorado que era agressivo e ele demorou para aceitar o fim do relacionamento, um tal de Gregory. A polícia foi conversar com esse cara também, mas ele tinha o álibi concreto também, porque ele estava trabalhando em outra cidade, então não poderia ter sido ele. Conforme os dias foram passando, a investigação foi continuando, a mãe da Angelique, ela voltou até a delegacia para estar falando: olha, tá acontecendo uma coisa estranha lá em casa. Tem um carinha que tá indo na minha casa todo dia para perguntar como é que anda as investigações. Eles estão achando pistas, como é que tá? É um tal de Cyril. Ele é amigo
ou era amigo da minha filha, mas ele não é tão chegado assim. Então eu não tô entendendo que ele tá indo em casa toda hora perguntando. É doloroso pra mim, por que ele tá indo lá? E ele é um menino meio estranho, ele é gótico, tem cabelo grande, às vezes ele fala umas coisas que não tem nada a ver. A mãe achava ele estranho. Então a polícia falou, vamos pegar o nome desse cara, endereço, e vamos trazer ele aqui pro interrogatório, visto que a gente já conversou com várias pessoas e todo mundo tem álibi concreto. Quem sabe ele não é o suspeito que a gente tá procurando. Vamos falar com o Cyril. No interrogatório, o Cyril, ele foi super colaborativo com a polícia. Explicou tudo, falou que sim, conhecia a Angelique, que eles eram amigos e que no dia que ela desapareceu, ele não tinha visto ela não. Ele até conversou com a polícia, falou, nunca fiz sexo com ela, nunca tivemos nenhuma oportunidade dessa. A gente realmente era amigo, não tem nada a ver. A polícia foi olhar os antecedentes criminais do Cyril e viu que um mês antes uma moça tinha feito um BO contra ele. E no BO estava escrito que ele tentou sequestrar e fazer coisas contra a vontade dessa moça. Ela foi até a casa do Cyril pra estar fazendo, né, festinha, dando uma esquentada, só que ele jogou ela na cama e ele começou a tentar amarrar ela, e ela não queria ser amarrada na cama. E ela tentava se soltar e não conseguia, ele foi pra cima e ela percebeu que ele tava forçando o negócio. Então ela deu um empurrão nele, ele caiu no chão e ela pegou as coisas dela e foi embora. Mas mesmo assim, ela foi até a polícia e fez um BO, porque ela falou, não, eu queria fazer, né, um amor ali, um sexo gostoso, mas não amarrada, eu não conhecia o cara, não tem essa não. Então ele tinha que me respeitar, não me respeitou, então eu vim aqui. Então a polícia ficou com a pulga atrás da orelha, ele falou, caramba, esse cara amarrando a mulherada, será que ele tem umas práticas estranhas? Vamos conversar com a ex-namorada dele? Aí eles decidiram entrar em contato com uma ex-namorada do Cyril. Ela foi até a delegacia para estar dando o depoimento dela, e ela era muito gentil, e ela falou que realmente toda vez que ela fazia amor com o Cyril, ela estava amarrada, que ele tinha uns hábitos diferentes e ele fazia umas coisas diferentes. No começo ela achava legal, mas depois foi ficando chata, ela foi desgostando e por isso que o relacionamento acabou. Quando a polícia perguntou pra ela como que ele amarrava você, ela falava, geralmente ele me colocava em posição fetal e me amarrava com as mãos para trás com fita adesiva. E isso com o tempo eu não gostava e quando eu fui falando não, o relacionamento desgastou. E a polícia também perguntou, você acha que o Cyril, ele conhecia esse lado aí de Paris, onde tem esses canais? Ela fala, conhecia sim, porque eu já fui passear com ele para esses lados, lá tem uns parquinhos, a gente andava de vez em quando. Então a polícia viu nessa hora que o Cyril, ele era sim o suspeito número 1. A polícia, depois de ter falado com essa ex-namorada, decidiu ir até a casa do Cyril para estar dando uma fuçada, uma vasculhada e ver o que ele tinha por lá. Chegando na casa dele, bateram lá, ele abriu de boa, "Oi, gente, tudo bem? Tô aqui, estão precisando de mim? Não, tudo bem, obrigado pelo interrogatório, tal, ontem foi de boa. Mas a gente veio aqui, ó, temos uma ordem para estar vasculhando sua casa, pode entrar." Quando a polícia entrou na casa desse cara, viu que a casa estava estranhamente arrumada, muito organizada, muito limpinha. Tinha pôster de mulher pelada em todas as paredes. Tinha também livros e revistas de submissão, mulheres escravas, sadomasoquismo, várias coisas desse sentido. Então a polícia sabia, se ele curte essas coisas, é óbvio que a gente vai encontrar aqui na casa dele vários brinquedinhos sexuais. Então vamos atrás disso. Começaram a fuçar e não encontraram nada. Mas a polícia sabia que ele estava escondendo alguma coisa, porque ele estava mentindo, falava que era só amigo da Angelique, parece que não. Então a polícia convidou ele para ir na delegacia mais uma vez, que eles queriam olhar o histórico do celular dele. Então ele foi até a delegacia, porque ele era colaborativo. A polícia pegou o histórico do celular dele e olhou o histórico do celular da Angelique e viu que a geolocalização dos celulares, eles estavam no mesmo lugar. Então a polícia confirmou que a Angelique, ela estava na casa do Cyril no dia em que ela desapareceu. Então por que ele estava mentindo, dizendo que não tinha feito nada? Foi nessa hora que ele começou a ficar meio desgostoso, não queria mais falar, começou a ficar meio bravo, já não estava conseguindo falar outra história, e ele pediu para a polícia parar, que ele queria fazer uma ligação. Ele decidiu ligar para quem? Para a avó dele. Claro que a polícia anotou o número dessa avó e resolveu retornar a ligação para ela. Os policiais ligaram, conversaram com ela, viram que ela era um amorzinho de senhora e eles falaram assim, a gente pode ir na casa da senhora para estar conversando? Ela, pode sim. E faz tempo que a senhora tem contato com o seu neto? Ela falou, sim, recentemente ele veio aqui em casa, inclusive deixou umas caixas porque ele tá de mudança. A polícia falou, tá de mudança?
Tá, ué, por que ele não falou pra gente estar de mudança? Ah, então eu guardei essas caixas. Da polícia falou assim, o que será que tem nessas caixas? Ele não falou pra gente de mudança. Então falou assim, a gente tá indo na casa assim, ó, a gente aproveita e dá uma olhadinha nessas caixas. E ela, de bom coração, ela falou, pode vir sim, meu neto ele não tem nada a esconder, vocês vão ver, tá tudo certo. Então a polícia passou um tempinho e chegou na casa dessa avó. Quando eles abriram as caixas, eles viram que todos aqueles brinquedinhos sexuais que deveriam estar na casa do Cyril estavam nessas caixas. Eles encontraram tudo ali, essas coisas de amarrar, coisa de colocar na boca, chicote, fita adesiva, algema, essas coisas todas aí de sadomasoquismo, eles encontraram tudo nas caixas. E tinham também, gente, fitas de vídeo. A polícia apreendeu tudo isso e levou para a delegacia. Chegando na delegacia, vários brinquedinhos foram para análise, porque eles queriam saber se tinha o DNA da Angelique, de outras pessoas, e o DNA do Cyril. E eles começaram a assistir os vídeos que o Cyril fazia. Eles viram que era um conteúdo assim muito pesado. Tinha uma primeira ex-namorada do Cyril que estava fazendo alguma coisa ali com ele, um ato sexual. No começo parecia que ela estava gostando, mas depois ele começou a bater muito forte. Essa mulher só gritava. No final dava pra ver que ela estava toda vermelha, toda machucada. E os policiais ficaram assim assustados. Caramba, parece que ela não tá gostando, e o cara forçando. E ela ali não conseguia falar que para porque ela tava com o negócio na boca. Eles ficaram meio chocados. Aí foram assistindo mais e logo eles viram que tinha também uma passagem com a Angelique, a segunda mulher encontrada no canal. Eles viram que ela chegou até a casa, rapidinho viram que ela foi pra cama, tava consensual, ela tava correspondendo, tava ali na preliminar. Depois ele amarrou ela, também tava consensual, tava tudo certo. Só que quando ele foi colocar um negócio na boca dela, ela não queria. A Angelique, ela não queria. Ela tentou sair, tentou se bater, só que ela tava amarrada, ela não conseguiu. Os policiais viram claramente que nessa hora ela falava não, que ela não queria. Mas mesmo assim, ele forçou. Então ele colocou um negócio na boca dela, bem grande, uma bola, não sei como é que chama isso, colocou na boca dela, ela começou a se debater, começou a entrar em desespero. Do nada ela parou e a cabeça dela caiu. Parece que ela tinha sufocado com esse negócio na boca dela. Depois disso eles viram que o Cyril ele tirou ela dali rapidinho, levou ela para outro lugar e daí já não tinha mais onde filmar. Mas a polícia tinha certeza que a Angelique tinha perdido a vida ali nessa cama e dessa maneira. Claro que depois disso a polícia já pegou o Cyril, que estava ali na sala ao lado, e começou a pressionar. O cara, a gente encontrou uma caixa lá na casa da vovó, vimos que você tem umas fitas caseiras e você é bem cruel com a meninada. No começo elas querem, depois elas não querem, você não respeitam. A gente viu a Angelique perdendo a vida, inclusive, e daí falou, não, isso daí vocês estão falando coisa errada. Ela desmaiou e eu peguei, tirei ela da cama e fui acordar ela em outro lugar. Totalmente diferente, ela não morreu, ela desmaiou, a gente tava fazendo uma brincadeira sexual e ela desmaiou, tirei ela dali. Às vezes acontece, porque fica ali com aquele negócio na boca e tal, mas ela estava bem, vocês estão falando coisas que não tem nada a ver não. E daí a polícia confrontou ele e a primeira mulher que a gente encontrou, olha a foto, você não conhece essa mulher? E ele falava, não conheço. Mas é óbvio que os exames de DNA eles estavam voltando e desmentiu totalmente o Cyril, porque tinha sim o DNA da primeira mulher encontrada no córrego nos brinquedinhos sexuais dele. Então ele não conseguia mais ficar mentindo. Só que mesmo assim ele ficou negando, dizia que não era ele, que a polícia estava fazendo alguma farsa para ele pagar o pato, que não era ele. Com a Angelique ele não teve como falar o contrário, porque no começo do interrogatório ele falou pro pessoal que ele nunca tinha feito sexo com ela. E ali dava pra ver claramente que sim, ele fazia isso com ela, não tinha sido a primeira vez. E daí ele fala que era o segredo dos dois. Não, eu não podia contar pra ninguém que era o nosso segredo, tal. Ela não queria, pra respeitar a memória dela, eu não quis contar. Então ele sempre negava tudo, negava. Mas a polícia sabia que ele tinha sim mais coisa pra contar. Então ficou pressionando. Até que depois de muito pressionar, ele decidiu falar o que tinha acontecido. Ele falou, sim, a Angelique, ela infelizmente sufocou com esse negócio na boca. Eu tentei acordar ela de todo jeito, mas foi um acidente, minha gente, foi um acidente, vocês têm que entender que foi um acidente. Eu não chamei a polícia porque eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer. Então o que eu fiz? Eu amarrei ela o dia que eu pude, coloquei na lixeira da minha casa, desci com ela e depois eu fui jogar ela aonde vocês encontraram, que foi o canal. Mas foi um acidente, eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu não percebi que ela estava sufocando, eu não parei a brincadeira, porque a brincadeira sexual é assim.
Ela não quer, eu quero, ela não quer, eu quero, e a gente vai até o final. Só que dessa vez foi longe demais. E eu não sabia o que fazer. A polícia falou pra ele, se for um acidente, liga pra polícia, chama o bombeiro, mas não faz isso. E ele não sabia fazer mais nada. Então ali ele já ficou preso, porque ele ia sim responder pela morte da Angelique. Sem saber quem era a primeira vítima, a polícia tentou pressionar o Cyril, ele não falava nada, jurava que não conhecia a primeira vítima, mesmo que o DNA dela tenha sido encontrado nos brinquedinhos sexuais dele, ele falava que não conhecia. A polícia decidiu fazer uma coisa diferente. Vamos pegar o histórico telefone do Cyril durante um ano inteiro, vamos ver para quem que ele ligou. A pessoa que não atender, a mulher que não atender, é a mulher que infelizmente perdeu a vida. Vamos ver se a gente acerta nessa. Uma tática inteligente. Então a polícia ligou para mais de 500 pessoas. Esse cara ligava para muita gente, o Cyril. Eles conversaram com 500 pessoas ali, foram conversando. E eles descobriram um telefone que chamava e ninguém atendia. Ligaram na operadora e a operadora deu um nome para eles, Omenia Burmani, uma moça de 27 anos. Ela era escort girl, que é prostituta de luxo, e ela trabalhava em Paris. Eles confirmaram com a empresa telefônica que esse telefone celular ele parou de funcionar no dia 17 de julho, um dia antes do corpo dessa primeira mulher ter sido encontrado. Seria coincidência? Vamos ficar sabendo. A polícia pegou o nome dela, pegou o endereço, tudo direitinho e conseguiram chegar até os pais dessa moça. Chegando até os pais, eles pediram uma foto e logo que eles viram a foto, eles sabiam que era sim a primeira mulher. Levaram os pais para estar fazendo ali um reconhecimento do corpo, mostraram as fotos e de cara eles falaram sim, é minha filha, fizeram os exames de DNA necessários no corpo e viram que sim, era o corpo dessa moça de 27 anos. Nessa hora, o julgamento teria que acontecer e não tinha para onde o Cyril correr. Ele ia responder sim pelo crime das duas. O julgamento do Cyril aconteceu em setembro de 2008 e nesse julgamento ele tava super piadista, fanfarrão, dando risada, não tava nem aí pra nada, não respeitou a família das vítimas, tava assim, uhul, vamos nós, sabe? Tava, nossa, nem aí pra nada. Ele sabia que ele ia pegar a prisão mesmo, então ele falou assim, ferva-se, eu não tô nem aí. A advogada aconselhou, falou com ele, cara, baixa a bola, que falta de respeito, ele não tava nem aí. Quando ele conversava com o juiz, ele dava risada, falava assim, o senhor tem que testar o sadomasoquismo, é uma experiência muito bacana, o senhor nunca testou? Aí, durante o julgamento, mostrou o vídeo das vítimas, o que ele fazia com a mulherada, tudo, e ele dava risada, falava, nossa, daí foi legal, e ria, desrespeitando todo mundo. Quando os brinquedos sexuais entraram para falar que o DNA foi encontrado, ele dava risada e falava, esse aqui vocês deviam testar, esse aqui é bom, aquele ali é legal pra caramba, vocês já testaram? Ele não tinha respeito, empatia por ninguém. Ficou claro que ele era um sádico, perverso e que ele só pensava nele mesmo, ele era muito egoísta. A pena desse cara saiu mesmo ele falando que ele era inocente, que ele não conhecia a primeira mulher, mas o DNA dela foi encontrado nas coisas dele, então ele pagou aí pelo crime contra a primeira vítima e a segunda uma pena de 30 anos de prisão e atualmente o Cyril ele está preso. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta. Eu não vou me alongar muito por aqui, só vou deixar uma pergunta pra vocês. Você, homem ou mulher, se sujeitaria a estar numa posição de vulnerabilidade na casa de uma pessoa que você conhece, sei lá, há 2, 3 meses? Você aceitaria uma prática dessa? Uma pessoa chega, fala, olha, a gente já tá junto aí há uns 6 meses, 7 meses, vou amarrar você aqui na cama. Não é todo mundo que aceita, né? Eu não julgo, cada um faz aquilo que quer, mas eu acho que a gente tem que ficar alerta e ver sinais. Que tem coisa que a gente sabe que vai colocar a gente em risco. Então, por que a gente faz, né? Não? Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera!